conflito entre Israel e Palestina é um dos mais complexos, antigos e sensíveis do nosso tempo. Não se trata apenas de uma disputa territorial. Envolve religião, identidade, colonização, refugiados, líderes que falharam, populações que sofrem e um tabuleiro geopolítico global, onde potências como Estados Unidos, Rússia, Irã e Turquia também movem suas peças. Vamos entender a história, as origens espirituais da disputa, as guerras, os fracassos da paz, o sofrimento humano e o papel silencioso das grandes potências. Para muitos estudiosos e líderes religiosos, as raízes mais simbólicas do conflito remontam à própria Bíblia. Segundo a tradição, tanto judeus quanto árabes descendem de dois irmãos, Isaac e Ismael, filhos de Abraão. Isaac seria o ancestral dos israelitas, enquanto Ismael daria origem aos povos árabes. Essa origem compartilhada faz da disputa por esta terra uma história de laços familiares, fé profunda e infelizmente também de separações e ressentimentos que atravessam milênios. O território que hoje compreende Israel, a Cisjordânia e Gaza é conhecido historicamente como Palestina. É sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos. Para os judeus é a terra prometida, berço do povo hebreu, onde foram construídos os templos de Salomão. Para os cristãos é onde Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Para os muçulmanos, Jerusalém é o terceiro lugar mais sagrado, pois lá está a Mesquita de Al-Aqsa, de onde o profeta Maomé teria ascendido aos céus. Essa coexistência sagrada transformou a terra em símbolo de fé, mas também em palco de disputas milenares. Após séculos sob domínio otomano, a Palestina passou a ser controlada pelo Reino Unido em 1917. Na mesma época, crescia o sionismo, movimento político judeu que defendia a criação de um lar nacional para os judeus na Palestina, impulsionado pelo antissemitismo crescente na Europa. Em 1917, o governo britânico assinou a Declaração Balfour, prometendo apoiar esse lar nacional. Mas também havia prometido aos árabes durante a guerra apoiar sua independência. Com a imigração judaica crescendo principalmente entre 1930 e 1940, os conflitos entre judeus e árabes locais explodiram. A Grã-Bretanha perdeu o controle. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 6 milhões de judeus europeus foram assassinados pelo regime nazista de Adolf Hitler, no que ficou conhecido como o Holocausto. Eles foram perseguidos, deportados e mortos em guetos, fuzilamentos em massa e campos de extermínio como Auschwitz, Treblinka e Sobibor. O antissemitismo institucionalizado pela Alemanha nazista levou ao maior genocídio da história moderna. Ao final da guerra, milhares de sobreviventes judeus estavam deslocados, sem pátria, sem família, vivendo em campos de refugiados na Europa. Esse trauma histórico reforçou, como nunca antes, o sentimento de urgência dentro do movimento sionista, que defendia a criação de um lar seguro para o povo judeu. Muitos desses sobreviventes migraram para a Palestina, ainda sob controle britânico, onde enfrentaram tanto restrições britânicas à imigração, quanto conflitos com a população árabe local. A comoção internacional com o Holocausto foi um dos fatores que influenciaram o apoio à criação do Estado de Israel em 1948. Para muitos judeus, era a materialização de um retorno à terra ancestral, e a promessa de que nunca mais significava também nunca mais viver sem defesa própria. Em 1947, a ONU propôs a divisão da Palestina em dois estados, um judeu e um árabe. Jerusalém seria internacionalizada. A proposta favorecia demograficamente os judeus, 55% do território para 33% da população. Os líderes judeus aceitaram, mas os árabes, não. Quando o Estado de Israel foi declarado em 1948, países árabes vizinhos atacaram. Israel venceu. Cerca de 750 mil palestinos foram expulsos ou fugiram. A Nakba, que significa catástrofe. Israel ficou com 78% do território e a Palestina deixou de existir como Estado. A faixa de Gaza ficou sob controle do Egito e a Cisjordânia sob a Jordânia. Entre 1948 e 1973, Israel enfrentou diversas guerras com os vizinhos árabes. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, ocupou a Cisjordânia, Gaza
Jerusalém Oriental, as colinas de Golã e o Sinai. Milhões de palestinos passaram a viver sob ocupação militar. Nos anos 80 e depois nos anos 2000, os palestinos se revoltaram em duas intifadas, levantes populares que misturavam protestos, pedras e também atentados. Em 1993, os acordos de Oslo pareciam abrir um caminho para dois estados, mas foram frustrados por ataques extremistas, assassinatos políticos, como o de Yitzhak Rabin, e promessas não cumpridas. Hoje, a Palestina está politicamente dividida. A autoridade palestina, ligada ao grupo secular Fatah, governa partes da Cisjordânia. Já o Hamas, grupo islamista e armado, governa a faixa de Gaza desde 2007. O Hamas é considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia, e mantém confrontos regulares com o exército israelense. Israel, por sua vez, mantém bloqueios rigorosos sobre Gaza, justificando-se por segurança, enquanto amplia assentamentos na Cisjordânia. O resultado, um impasse violento e permanente. Nenhuma das lideranças fala pela totalidade do povo palestino, e nenhuma solução parece próxima. Apesar de parecer um conflito regional, Israel e Palestina fazem parte de um jogo global. Os Estados Unidos são o maior aliado de Israel desde a Guerra Fria. Fornecem bilhões em ajuda militar, veto a resoluções da ONU e cooperação em defesa e tecnologia. O Irã, por outro lado, financia e treina grupos como Hamas e o Hezbollah, como parte de sua política de oposição à influência ocidental e israelense no Oriente Médio. A Rússia, embora mais discreta, tem interesses na região, arma aliados como a Síria e busca expandir sua influência entre países árabes. O Catar oferece apoio financeiro a Gaza, inclusive para a reconstrução pós-bombardeios, e é interlocutor-chave com o Hamas. A Arábia Saudita, tradicionalmente neutra, recentemente mostrou interesse em normalizar relações com Israel, mas enfrenta pressão interna e regional. O Egito, por sua vez, controla a fronteira sul de Gaza e atua como mediador em vários cessar-fogos. O Oriente Médio é um tabuleiro onde o conflito Israel-Palestina se entrelaça com as rivalidades entre sunitas e xiitas, o petróleo e o equilíbrio de poder entre Ocidente e Oriente. Mais de 5,9 milhões de palestinos vivem hoje como refugiados, muitos em campos no Líbano, Jordânia e Síria. Em Gaza, 2 milhões de pessoas vivem cercadas, com acesso limitado à água, eletricidade e atendimento médico. Do lado israelense, comunidades do sul vivem sob constante alerta de foguetes. Crianças crescem com medo e rotina de guerra. A Organização das Nações Unidas já classificou Gaza como inabitável em relatórios, e o ciclo se repete: ataque, retaliação, destruição, reconstrução e novo ataque. Várias propostas de paz já foram apresentadas, mas todas falharam por uma combinação de fatores: desconfiança mútua, expansão dos assentamentos israelenses, divisão entre Hamas e Fatah, pressões internas sobre líderes de ambos os lados, apoio de potências que priorizam seus interesses estratégicos. Enquanto isso, gerações nascem e morrem sob ocupação, cerco, medo e raiva. Há vozes pela paz, mas elas são sufocadas por extremismos, tanto políticos quanto religiosos. O conflito Israel-Palestina também foi moldado por figuras políticas marcantes, algumas lembradas por tentarem a paz, outras pela guerra. Entre os palestinos, o nome mais lembrado é o de Yasser Arafat. Fundador da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, Arafat foi por décadas o principal representante da causa palestina. Inicialmente associado a grupos armados, ele evoluiu politicamente até liderar negociações de paz com Israel. Em 1993, assinou os Acordos de Oslo, ao lado do então premier israelense Yitzhak Rabin, abrindo caminho para a criação de um Estado palestino. Pelo esforço, Arafat, Rabin e o ministro israelense Shimon Peres receberam juntos o Prêmio Nobel da Paz em 1994. Mas a esperança não durou. Rabin foi assassinado por um extremista israelense em 1995 e os acordos de Oslo nunca foram plenamente implementados. Do lado israelense, vários líderes influenciaram os rumos do conflito. Golda Meir, primeira-ministra nos anos 70, é lembrada por sua rigidez diante das demandas palestinas e pelo papel na Guerra do Yom Kippur.
Ariel Sharon, general e primeiro-ministro, teve papel decisivo nas guerras e foi controverso por sua atuação no Líbano e nos assentamentos. Curiosamente, foi ele quem ordenou a retirada unilateral de Israel da faixa de Gaza em 2005. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro mais longevo de Israel, adotou uma postura firme em segurança, ampliou assentamentos e se opôs à criação de um Estado palestino independente em diversas ocasiões. Seu governo também se aproximou de países árabes como os Emirados Árabes e a Arábia Saudita. Hoje, o principal líder da autoridade palestina é Mahmoud Abbas, sucessor de Arafat. Moderado, defende a via diplomática, mas tem pouca legitimidade popular e enfrenta forte oposição do Hamas. Nenhum líder recente, nem em Israel nem na Palestina, conseguiu reunir força política e apoio popular suficientes para retomar seriamente o processo de paz. Este vídeo só foi possível graças ao seu apoio. Se você valoriza este conteúdo, sua contribuição é essencial para que eu possa continuar produzindo vídeos de qualidade. Cada doação ajuda a manter o projeto ativo com mais pesquisa, equipamentos e dedicação. Depois de doar, seu nome será mencionado no final do próximo vídeo, como forma de agradecimento.